Olhos, todo mundo. Bora colocar o coração em Deus. Tadinho. Aleluia, Deus. Olhos, todo mundo. Glória a Deus. E perto quer estar, e junto aos teus pés, e pois prazer maior não há. Feche os seus olhos. Feche todo mundo os olhos. Coloque seu pensamento numa coisa bem boa. Esqueça os problemas. Esqueça tudo que tem de ruim lá fora. As dificuldades que afetam seu coração. Que impede você de pensar em coisas boas, em coisas negativas. Coloque seu coração em Deus. E mais ainda é bom que eu sei. Isso vai cantar canta, quem não souber sua palavra, a letra da música. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importa mais circunstâncias. Não importa. Somente a ti, Jesus. Porque ele é digno de louvor e adoração. Confia. E perto quer estar, Mesmo sem pensamento e coração. Confia. e junto aos teus pés, Confia. Deus conhece o seu coração. e Deus pois conhece as prazer suas maior. Deus conhece as suas dificuldades. Deus sabe onde Ele vai agir na área da sua vida. Onde você tem pedido, onde você tem pedido Deus para Deus fazer. Ele vai agir, porque Ele faz o seu coração. Ele faz as suas vontades, desejos do seu coração. Eu quero te ofertar, e mais ainda é pouco eu sei. Se comparar ao que ganhei, Aleluia, Deus. não sou apenas servo, seu amigo me tornei. E te louvarei, não importam mais circunstâncias, te adorarei. Aleluia, Jesus. Somente a ti, Jesus. E te louvarei, não me importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Era capaz. Somente a ti, Jesus. A minha irmã do petróleo.
Quem tá aí? Ah, Por isso que você tá Procura aí. Deus. Procura aí. Me leva pra casa. Venha pra casa, ô Júnior. Veja. Salmos 40, Venha pra casa. versículo 1 diz: Esperei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu pedido de socorro. Deus, Ele ouve as nossas orações. Às vezes Deus não. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo porque a gente quer na nossa hora, no nosso tempo. Mas a palavra do Senhor diz que quando a gente confia no Senhor, Ele nos ajuda. Amém? Amém. Coloca aí, Juninho. Glória a Deus. Me leva para casa. Não, vá. Cantado ou não? Me leva para casa. Quero não, meu bichinho. Ô, como é bolinha da avó. Eu não quero não. Escuta nós. Eu quero que vocês prestem atenção nessa música. Preste atenção nesse louvor, na letra, o que ela quer dizer. Vai ter a música para quem quiser cantar. Dançar. Vamos lá. Como pode me amar? Deus Conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar? Como pode? Como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, Mas como já já bateu. não bate mais como já bateu. Como pode me amar? Aleluia. Deus sabendo que eu fugia. Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? Como pode Deus confiar em alguém que fugiria? E ainda me pega Quando eu estou caído, em minha graça, quando eu estou chorando, Agora não. Vou baixar. nas chamas de amor que ardem em teu coração tome como uma festa, escolhe meu peito e metade, joelhos enquanto eu choro. Pode me amar, Deus sabendo que eu te queria, como pode Deus amar? sabendo que eu me frustraria, como pode me amar? Como pode me amar? Deus sabendo que eu te culparia, eu que não fui como eu queria, como pode me amar? Como pode me amar?
sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar. Como pode me confiar? E ainda me engana quando estou caindo em casa, quando estou chorando e seguras minha mão e me leva pra terra, me chama de amor. Teu coração podem uma flecha que estou em meu peito me traz de vez em quando eu choro. Tem no meu minha alma soluça quando eu percebo contatos seus Me leva pra casa. Essa música significa o quê? Quantas vezes a gente dá as costas para Deus, quantas vezes a gente não quer, né, a presença do Senhor, mas Deus ele não desiste da gente. Deus ele pega a gente pela mão, Deus nos abraça, Deus nos consola, mesmo sem a gente merecer. A gente não somos merecedores de nada, a gente somos apenas como formiguinha, né? Mas Deus ele sempre está ali com a gente, ele nunca desiste da gente. E Ele sempre está ali para nos consolar quando a gente pensa que não tem ninguém do nosso lado. Amém? Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração, quem tiver cuidado, quem não tiver só ouve. Está em Mateus 14, 22. Toma, Leia. 14, 22. Diz assim, a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de se despedir do povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho e no lago os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. No versículo 25 diz: já de madrugada Jesus veio até eles, caminhando em cima das águas. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo o tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me, para eu ir caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo: realmente é o Filho de Deus. Amém? Amém. Essa palavra eu entendo que em nenhum momento a palavra fala que os discípulos chamou por Deus, mas Deus sentiu que eles estavam apavorados com medo. Em nenhum momento essa palavra diz que Pedro ou os demais discípulos clamou pelo Senhor. Muitas vezes é na nossa vida. Às vezes a gente não tem coragem de pedir.
Mas Deus, Ele sente que a gente está com medo, sente que a gente está aflito, sente que a gente está em dificuldade. Às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente diz, porque Deus não olha para mim? Deus não está vendo, mas Deus está vendo, como diz na palavra. Nenhum momento os discípulos clamaram por Jesus. Mas de onde Jesus estava orando, Deus sentiu que os filhos dele, a quem era servo, estava pedindo socorro. Mas eles não falavam em boca, nenhum momento diz aqui. E a palavra também quer dizer que Pedro duvidou quando viu Jesus andando em cima das águas. Jesus disse, vem até a mim. Pela fé de Pedro pôde caminhar pelas águas. Mas quando Deus não colocou a sua confiança em Deus, ele começou a afundar, como diz aqui na palavra. Ele começou a afundar. Então o que Deus respondeu? Homem de pouca fé. Quantas vezes você tem colocado as coisas na mão de Deus e você não tem colocado a confiança em Cristo? Como Pedro. Deus permitiu Pedro andar nas águas. Ele não tinha o poder de andar sobre as águas. Mas Deus permitiu que o Pedro fosse também como ele nas águas. Pela fé de Pedro, pela força de Pedro, Deus permitiu e ele caminhou. Mas quando ele não confiou mais em Cristo, ele começou a afundar. E Deus falou, homem de pouca fé. Será que você tem sido um homem de pouca fé, assim como foi Pedro? Deus te deu confiança em algo e você não acreditou em Cristo? Essa palavra vem dizer que você tenha mais confiança naquilo que você coloca nas mãos do Senhor. Porque só Ele pode fazer, porque só Ele tem um poder, porque só Ele faz. Eu queria falar também um pouco do desânimo. Deus usa todos a gente. Pedro, como diz a palavra, não tem o poder de andar sobre as águas. Pedro, pela palavra, servia ao Senhor. Quando Deus se despediu daqueles discípulos e os discípulos pegaram os barcos, para onde ele iria? Creio eu que eles iriam fazer o que? A obra de Deus. Entendeu? Muitas vezes a gente se desanima por alguma coisa, muitas vezes a gente desanima o nosso coração, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E eu queria dizer para você nesta noite que Deus não usa servo desanimado. Deus não usa servo que não acredita nele. Deus não usa. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Isso é normal do ser humano. Isso pode acontecer quando nós decepcionamos com as pessoas, quando nós oramos e não somos respondidos, ou simplesmente quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. Esse é um sentimento que não deve ser habitado dentro de nós. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito do Senhor. Às vezes a gente diz, as coisas do mundo é que afeta a gente. Mas quem afeta a gente somos nós mesmos. É aquilo que a gente engole e não bota para fora. Esse é um sentimento que não deve habitar em nós, pois prejudica muito a nossa vida espiritual e impede que Deus haja na nossa vida da maneira como deveria ser agido. Às vezes a gente impede que as coisas aconteçam na nossa vida por a gente ser desanimado pelo que as pessoas fazem. Amém? Deus nunca usa um cristão desanimado. A gente somos o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vai ser restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso está em Mateus 5, 13 e 14. Somos o sal da terra. Quando ele diz o sal da terra, às vezes a gente conhece alguém e diz bem assim, mas fulano é tão insosso, né? Será que falta mais sal quando a gente fala sobre isso? Fulano está insosso. Somos o sal da terra. A gente tem que ser um pouco salgado, um pouco menos, um pouco mais, mas nunca ser sem sal, porque somos o sal da terra, como diz a palavra. Davi, Salmo 51, 10, fala do desânimo de Davi, fala sobre a história de Gideão também. Diante de todo aquele sofrimento, Gideão já estava cansado de lutar. Assim somos nós quando enfrentamos muitas lutas. O inimigo parece ser tão grande que
nós preferimos nos esconder e não enfrentá-la. Mas há uma saída através dessa palavra, através da experiência de Gideão. Como você pode vencer o desânimo? A palavra Gideão se encontra em Gideão respondeu, porém, a Senhor: como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. Então que você não venha ser desanimado, como diz Davi, como foi Gideão. O que você pode fazer com isso? É 4 bases que você tem que fazer na sua vida. A primeira é mudar a sua atitude. Às vezes, com as nossas atitudes, a gente afasta as pessoas de quem a gente gosta. Através da nossa atitude, a gente machuca a gente mesmo. É a primeira base que a gente tem que fazer. É um ensinamento que a gente tem. Às vezes a gente quer que Deus faça, mas tem coisas na vida que é a gente que vai fazer. Às vezes a gente pede, Senhor, me ajuda a fazer isso. Deus ajuda dando força. Mas Deus não vai descer do céu e dizer, vem filho, pega na tua mão para tu conseguir isso. Deus vai, quando a gente pede a ajuda de Deus, Deus vai nos ajudar dando força, dando ânimo, dando coragem. Então existe coisa na nossa vida que a gente vai ter que ter atitude. Essa é a primeira base, você ter atitude. Você orar a Deus, pedir a Deus, mas você também fazer. Você ter o desejo de querer aquilo. Você ter a força, a perseverança de ter o pensamento positivo. De crer que aquilo vai acontecer através da sua atitude. Mas que seja uma atitude saudável. Uma atitude que faça você crescer. Não uma atitude negativa. Essa é a primeira base, você ter atitude. A segunda base é simplesmente você obedecer. Às vezes a gente impede que Deus faça algo na nossa vida pela nossa desobediência. A palavra do Senhor diz que se um filho pedir um pão, Deus não vai dar uma pedra. Não significa que você não vai ser abençoado na sua vida. Nunca pense que você não vai ser abençoado. Às vezes por a sua desobediência, Deus vai impedir que algo bom aconteça na sua vida. Quando eu me refiro em obediência, é você ser digno naquilo, certo naquilo, obedecer a palavra de Cristo. Um pai e uma mãe, quando se tem mais de um filho, ele não vai amar um filho mais do que o outro. Um pai não vai amar um filho mais do que o outro. Mas através da obediência vai ser mais fácil. O filho que é mais... como é que eu posso falar? Um filho que é mais obediente, que é quieto, ele vai ter mais possibilidade de conseguir mais algo na vida. Não porque o outro não mereça, mas porque ele é obediente àquilo. Ele faz por onde ter aquilo. Não significa que o pai e a mãe não amam da mesma forma o que não é obediente. Mas acontece que você tem que ser obediente para Deus te dar aquilo que você tem pedido. Mas no tempo de Deus. Então a segunda base é que você venha ter obediência. Então com essa palavra a gente aprende o quê? Primeiro, atitude. Segundo, obediência. E terceiro, mude a imagem que você tem de si mesmo. De você não acreditar em você. É a terceira base. Em Juízes 6:15. Vamos em Juízes 6:15. Juízes. Procura Juízes. Juízes 6:15. Achei, vai. Amém. Aqui, para se dar graça. Juízes 15. Lê daí. Juízes 6:15.
Certinho. Pronto, já foi batendo. Pode ler. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Então significa o quê? Você não se sentir incapaz daquilo. Você mudar a sua imagem em si mesmo. Você não olhar para você com a cara de que você não consegue, de que você não pode, de que você não vai. Você mudar a sua opinião, o seu pensamento. E a quarta base é você lembrar que Deus está com você. A palavra do Senhor em Juízes 6,16 diz: Disse a juízes: Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os mediantes como se fosse um só homem. Então a palavra do Senhor diz o quê? Que não importa se você pode ou se você não pode. Quem dá a força é o Senhor. Como Davi derrubou o gigante. Como Davi poderia derrubar um gigante com uma pedra só? Assim diz o Senhor. Muda a tua imagem que você tem de si mesmo. Então que você venha aprender nessa noite as 4 bases. Que você venha mudar a sua atitude, que você venha ser obediente, que você venha mudar a imagem de si próprio e que você sempre se lembre que Deus sempre estará com você. Como disse aquele louvor, a gente não somos merecedores de Cristo, mas Cristo não desiste da gente. Cristo, dependente dos nossos pecados, das nossas falhas, dependente das coisas erradas que a gente tem feito, que todos os dias a gente peca, a gente erra, mas Cristo, Ele nunca desiste da gente. Então que essa palavra ela venha ser grandemente ministrada no seu coração e que você não venha esquecer dessas 4 bases. E que Deus venha grandemente abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Por último, a Dani vai cantar um louvor. E essa é a palavra, acaba aqui. Vai, Dani, canta o louvor para encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Vem pra aqui, né? Vem, Dani, pra cá. Vem pra aqui. É qual que vai cantar? Vem pra aqui. Consolador. Vem pra aqui botar ela. Aí é escuro, Vem, mulher. Quem não? vai. Chama ela, Dani. Fala. Vem, mulher. Vem. Aleluia, Deus. Vem cantar Glória a comigo. Eu Deus. também cantar. Vem. Vem. Vai dançar? Sabe sem ver? Vem. Consolador. Playback, Juliana. Vamos. Sua mãe vai cantar. É sua, não é minha não. Essa eu acho que Sua mãe. Essa daí. Que o Consolador, ele venha te abraçar, que ele venha te consolar, que o Consolador hoje, ele venha abrir o teu coração, que ele venha transformar o coração de pedra em coração de carne. Amém? Glória a Deus. Você vai cantar Glória a Deus. a Piquê e a mamãe. Amém? Amém. Quem quiser fechar os seus olhos, feche. Aleluia, Deus. Sinta a presença do Espírito Muito bem. Santo. Que antes da gente chegar aqui já estava. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus. Consolador, Aleluia, Jesus. não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, Consolador,
tu sair. Tem paciência conosco, Senhor. E o Senhor nunca nos abandone, Pai. Obrigada, Senhor. Eu nunca desisti da gente, Pai. Vou nos guardar com a palpilha dos teus olhos. Vou nos guardar, Senhor, debaixo das tuas asas. Amém, Deus. E as palmas é você. Um abraço para a Renata. Abraço, Renata. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. E agora? Aleluia. Quero ver aí, para Deus te abençoar. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta tarde. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar todos os dias, Pai. Que o Senhor venha nos guardar. Que o Senhor venha, como a letra da música diz, ser o nosso consolador. A gente agradece, meu Pai, por nunca nos abandonar, mesmo sem merecer. E o Senhor venha nos proteger, nos livrar todos os dias. Papai querido, a gente te pede, meu Deus, que o Senhor abençoe todos os lares, todas as famílias, os vizinhos do lado, da frente e de trás. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa família de longe e de perto, porque o Senhor é o Senhor é Deus de longe e Deus de perto. O Senhor conhece o oculto e o escondido. Então que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha repreender no Senhor Jesus todo espírito, meu Pai, do desgosto, todo espírito, Senhor, do gafanhoto, todo espírito, meu Pai, da insônia, Senhor, da tristeza, que o Senhor venha repreendendo, meu Deus, desta casa, dessa família, de todos os lares, meu Pai, todo espírito da contenda, todo espírito da fofoca, todo espírito, Senhor, que não vem de ti, que o Senhor fica com os teus anjos sobre a nossa proteção, nos livrando, nos protegendo da bala perdida, do carro desgovernado, do homem sanguinário, da seta do inimigo. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Assim, quando a gente abrir os olhos, que o Senhor seja, Senhor, a primeira pessoa a estar conosco, nos livrando, nos protegendo. Senhor querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos pela tua misericórdia, porque só o Senhor pode fazer o impossível, o possível acontecer. Então vem, Senhor, abrindo porta de emprego. Senhor, vem nos abençoar, Senhor, na área amorosa, na área financeira, na área profissional. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, em todas as áreas da nossa vida que a gente tenha dificuldade. E que se não for no tempo da gente, que for no teu tempo, o Senhor venha nos dar paciência, Senhor, para esperar em ti. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então entregamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, para nos livrar e nos proteger todos os dias da nossa vida. E te agradecemos, meu Pai, desde já, pela tua presença nesta hora. E te agradecemos desde já pelas nossas vidas e pela nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Glória.